Prosperidade não começa com dinheiro, começa com comportamento, mentalidade e rotina. Se você quer atrair prosperidade, viver com abundância e crescer de verdade, esses 5 hábitos precisam fazer parte da sua vida. O primeiro hábito que eu mudei na minha vida foi mudar minha mentalidade antes de acessar o dinheiro. Se a nossa mente opera no medo, não dá espaço para a prosperidade. Então, se a nossa mente atua no medo, não há espaço para prosperidade. Você precisa estar bem internamente para que isso reflita no externo, para sustentar a prosperidade externa. Se você ainda não mudou a mentalidade de escassez, de caos, de medo, de crescimento, de merecimento, pertencimento, o dinheiro não tem como chegar até você, porque você não vai estar preparado para receber. Por exemplo, essa parte de cuidar da mentalidade antes de chegar à prosperidade é importante porque nós temos crenças e essas crenças nos limitam com coisas simples do nosso dia a dia. Por exemplo, a gente tem medo de crescer, muitas pessoas têm medo de crescer e não dá conta do crescimento, das responsabilidades que vão vir junto com você ganhar mais dinheiro, ser próspero. Então, o medo acaba afastando a prosperidade. Outra coisa também, o caos mental, é quando você não está preparado o suficiente para saber lidar com o dinheiro que vai chegar até você. Então a sua mente está muito bagunçada, você não está organizada por dentro, não sabe os próximos passos. Então por isso é muito importante que esse hábito de construção dessa mentalidade, de saber o que você vai fazer com o dinheiro, os próximos passos, eliminar esse medo de ganhar dinheiro, de ser próspero, porque isso vai bloqueando e cria uma barreira da prosperidade. E o dinheiro não chega até você se você tem essas barreiras. Ele não vai fazer parte da sua vida se você ainda tem esses tipos de crença que vão afastar qualquer tipo de prosperidade na sua vida. Então, elimine todo o pensamento de caos, de medo, de não merecimento, que a prosperidade vai chegar até você. E alguns hábitos que me ajudaram foram na questão de autoconhecimento, leitura, livros que vão te ajudar a ter um pensamento diferente. É o silêncio mesmo. No silêncio você pode encontrar questões que estão ali te bloqueando para que você possa saber como rompê-las, como seguir em frente ou como acabar com elas, com todas essas questões que estão impedindo a prosperidade de chegar até você. O próximo hábito que eu decidi mudar na minha vida, que vai fazer diferença na sua vida também, é tratar o tempo como um ativo valioso. Não perder tempo com coisas que não vão somar na sua vida, no seu processo de crescimento, porque gente próspera não desperdiça o seu tempo com distrações vazias. E um planejamento simples do seu dia já pode mudar tudo. Não vai sobrar tempo vago para que você não fique sem saber o que fazer e que você saiba aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível. E aqui eu não estou falando de encher o seu dia de tarefas sem sentido para que você ocupe o espaço e esse tempo no seu dia. É uma questão de saber usar o tempo a seu favor, com coisas que vão acrescentar na sua vida, na sua rotina. Então, o que você faz na sua hora livre vai determinar o quanto você vai prosperar. Você pode trocar uma série ou um livro que não faz muito sentido, não está te trazendo algum valor, por algo que vai somar na sua vida. Um livro que tenha insights, que tenha pensamentos diferentes, que vão te fazer mudar de pensamento, vão fazer você questionar as coisas. E isso é muito mais importante, muito mais valioso no seu tempo para alcançar a sua prosperidade do que coisas vãs e sem sentido. Não que você não vá ter o seu momento de distração, mas ele tem que ser uma porcentagem muito pequena do seu dia ou da sua semana. Então, pense nas atividades que você está fazendo no seu dia, ao longo do seu dia, se isso tem te trazido mais ações de prosperidade ou mais ações vazias que não vão encher a sua mente de coisas boas e de coisas que vão te fazer mudar e ver
uma transformação a longo prazo. Então, como eu já falei no vídeo passado, é muito importante a questão de você ter uma agenda para você planejar o seu dia e colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. É não deixar as coisas que vão fazer a diferença e a mudança na sua vida por último, porque a sua energia precisa estar primeiro naquilo que vai mudar a sua vida e não nas coisas que você faz todos os dias e que devem ser feitas como as tarefas cotidianas da casa. Isso tem que ficar por último, para quando a sua energia já está baixa, porque você não precisa de tanta concentração, os seus esforços precisam estar direcionados àquilo que vai trazer um resultado na sua vida. O próximo hábito que eu mudei na minha vida e ainda venho tentando cada vez mais trazer mudança para essa área é a questão de como lidar com o dinheiro, como falar de dinheiro. A gente precisa falar do dinheiro com naturalidade e não com vergonha ou como se fosse um tabu falar sobre dinheiro. O dinheiro é energia, dinheiro é uma ferramenta e não um tabu que precisa ser escondido. Então, quem evita falar, evita crescer. Sempre tenha isso em mente. Se você evita falar de dinheiro, é porque você também evita crescer. Quem quer crescer precisa falar de dinheiro. Se você não consegue nem falar que você quer enriquecer, como que você vai permitir isso na sua vida? Como você vai dar permissão para o dinheiro se você não sabe nem, você não consegue falar que você quer ser uma pessoa que vai enriquecer, quer ser uma pessoa próspera? Você precisa abrir a sua boca com força e energia e dizer que você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa rica, você é uma pessoa que atrai coisas boas, dinheiro e prosperidade. Então não tenha medo de abrir a boca e falar sobre dinheiro. A partir do momento em que eu consegui ver o dinheiro como uma ferramenta que muda vidas, traz liberdade, eu consegui abrir a minha boca para falar sobre dinheiro. E eu não era essa pessoa, eu tinha a ideia de que eu não poderia desejar ter dinheiro, sucesso, prosperidade, que isso não era para mim. E a partir do momento que eu consegui me libertar disso, eu consigo falar sobre o dinheiro muito mais leve, de uma forma leve, porque eu sei que sim, eu quero ser uma pessoa próspera, quero ter dinheiro, quero poder ajudar a mim mesma, a minha família, as pessoas que estão perto de mim, e não tem problema nenhum nisso. Então, pare de achar que você precisa ter cautela ao falar sobre dinheiro. Nós somos criados para acreditar nas informações que nos foram passadas quando nós éramos crianças. E essas informações são as nossas crenças que a gente carrega com a gente até hoje. E isso, a maioria das crenças está muito relacionada ao dinheiro, à questão de merecimento, pertencimento. Então, isso é uma coisa que a gente tem que a cada dia tentar eliminar da nossa vida e tomar decisões e compromissos com a gente mesmo de que essas ideias, essas informações que foram plantadas na nossa cabeça, elas precisam sair, precisam dar espaço para ideias novas. A gente tem o poder de mudar a nossa realidade, a nossa mente, com o poder da nossa palavra e do nosso pensamento. Então, olhe para a sua vida como uma nova página que você precisa escrever uma nova história. Até aqui, a sua história foi escrita, talvez não do jeito que você gostaria, mas isso pode ser mudado. A gente pode mudar e é para isso que a gente está aqui, para se tornar alguém melhor e mudar a nossa realidade. A partir do momento que você não concorda mais com certa informação que foi apresentada para você lá atrás, até quando você era criança, a partir do momento que você não concorda mais com esse pensamento, ele já não faz parte mais da sua identidade. Aí você precisa reprogramar o seu cérebro e criar novas informações e acreditar naquilo para que se torne real para você. Nós fomos ensinados a aprender a sonhar com base nas informações que nos foram passadas. Só que isso não é a realidade, é a realidade que foi nos ensinada. Então, essas crenças que foram jogadas para nós faz com que a gente externalize isso e veja apenas a realidade que nos foi dada.
ou ideias que nos foram transmitidas que a gente acolheu isso e que não permitem que a gente veja além dessas ideias, dessas informações. Então, comece a se autoanalisar e perceber aonde essas crenças estão te limitando, em qual área da sua vida. Então, não permita mais que a palavra dinheiro ou falar sobre prosperidade seja um tabu na sua vida. Se liberta disso o quanto antes para que você comece a prosperar de verdade. O próximo hábito que eu tenho certeza que faz toda a diferença e que tem muito a ver com essa troca de energia entre as pessoas é andar com gente que pensa grande. E eu não estou dizendo nem gente assim no dia a dia, eu tô dizendo até nas redes sociais, quem você segue, as pessoas que você acompanha, precisam ter mentalidade de pessoas grandes, de pessoas que alcançaram algo ou que estão em busca de algo maior na vida. Se você anda ou acompanha pessoas de mentalidade baixa e de energia e frequência baixa, isso vai ser transmitido para você de alguma forma, sem que você perceba, e você vai estar repetindo os comportamentos dessas pessoas no caso. Então perceba que certamente você conhece alguém que tem essa energia de mentalidade baixa, escassez, a famosa pessoa reclamona também. Então evite esse tipo de pessoa, que isso vai trazer muitos malefícios para sua mente. Então tenta se afastar e conviver, se você puder, com pessoas com mentalidade de prosperidade, de uma mentalidade ampla, maior, que busca coisas grandes e que não vê problema em todas as coisas. Eu sei que às vezes tais pessoas vão ser próximas demais, alguns até familiares, mas a partir do momento que você for ter uma conversa ou chegar a se aproximar com essa pessoa, já internalize, por exemplo, tal pessoa que você conhece não tem a energia que você gostaria de conviver. Mas ao se aproximar dela, já vá com a mentalidade de que aquilo que ela falar, as coisas que você ouvir, não vão te afetar. Você só vai conversar por um momento, mas que não vai sugar a sua energia, todos os seus pensamentos que estão ali em mudança e melhora, isso não vai afetar você. Então a gente tem que ter controle sobre a nossa mente, saber o ambiente que você está indo, as pessoas que você vai conversar para que, caso sejam pessoas que não tenham todo esse processo de mudança que você está buscando, a mentalidade que você está buscando, então, para que você chegue já com a expectativa certa sobre ela. E sem que a gente perceba, a gente realmente vira a média das pessoas que a gente convive. E isso é um fato. Então, a gente até as pessoas que a gente segue, você pode observar que as pessoas que a gente está próximo, que a gente segue nas redes sociais, alguns comportamentos acabam nos atingindo. Que tipo de comportamento você quer que te atinja? Quais são as atitudes que você quer ter e essas pessoas estão tendo essas atitudes? É o que você quer se tornar? É a pessoa que você pensa em ser um dia? Ou são pessoas que não agregam em nada e têm atitudes que você não concorda, mas que você tá ali todo dia vendo? Isso com certeza vai refletir em você de alguma maneira. Pode ter certeza disso. E quando eu falo sobre mente próspera, eu ainda não estou falando de dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência. Então, consuma conteúdos, veja coisas que fortaleçam a sua mentalidade e criem uma mentalidade próspera, pensamentos abundantes, porque uma mente escassa, ela vai gerando todo um processo no seu corpo e nas atitudes da sua vida que não são legais, não são coisas que vão te trazer frutos. Você vai sempre viver na mesmice, nada vai acontecer na sua vida, porque você não procura mudar ambientes, pessoas, aquilo que você consome. Então preste muita atenção naquilo que você anda fazendo, nas coisas que você anda consumindo e nas pessoas
que você tem por perto. Eu falo por experiência própria, porque eu me afastei de muita gente, eu tive que ficar mais sozinha, até você vai se sentir um pouco mais sozinha. E eu não digo isso uma questão ruim, é uma tem seu lado bom, porque você passa a se conhecer melhor, você tem mais tempo para você, você começa a aprender a dizer não para certas coisas e o tempo vai passando e você vai percebendo um certo crescimento pessoal que antes talvez você não teria, e não fazendo tais mudanças aí na sua vida. Então escolha as pessoas que você quer seguir, as pessoas que você quer conviver, você pode escolher. Uma mente próspera é uma mente que escolhe, e não uma mente que é levada pelo vento. A mente próspera, ela escolhe, ela sabe fazer escolhas. O próximo hábito que eu coloquei na minha vida, na minha rotina, é celebrar as pequenas vitórias. Uma mente próspera, ela vai celebrar as pequenas vitórias, porque isso vai fazer o cérebro entender que isso é uma coisa boa e ela vai continuar avançando. Então, cada passo que você der, cada conquista na sua vida, ali no seu processo, comemore. Por mais simples que seja, tira um tempo para você e comemore isso, porque isso vai te trazer mais ânimo para que você continue e não desista. Esse processo de mentalidade é um processo meio que eterno. Você tem que todos os dias levantar e decidir que você vai ser diferente, que você vai matar o seu eu antigo com crenças que não te levam a lugar nenhum para você viver uma nova realidade. Então não é que você vai fazer isso por um mês e acabou. Porque se a gente deixar, o nosso cérebro ele começa a voltar de novo àquilo que ele já é acostumado. Ele não quer trabalhar. O nosso cérebro ele é preguiçoso. Então a gente precisa forçar para que ele seja aquilo, para que ele trabalhe da forma como a gente quer que ele trabalhe. Por isso que eu falo, não adianta você desejar apenas algo ou desejar ser. Você tem que se tornar isso que você quer ser. Precisa enraizar em você para que aconteça, para que externalize. Porque desejo a gente tem vários. E o ser humano, existem muitos desejos dentro da gente. Só que a maioria não se externaliza. A partir do momento que você muda o seu eu para aquilo que você quer ser, se tornar realidade, você precisa já, já viver conforme aquilo, já viver como se você já fosse aquilo que você quer. Aqui, por exemplo, a gente está falando sobre hábitos que vão te tornar uma pessoa mais próspera. Só que não adianta você desejar ser próspero se você já não colocar em ação e viver como uma pessoa próspera, tomando as atitudes corretas, já treinando a sua mente para que ela mude comportamentos, é, comportamentos já que são instintos da gente sobre dinheiro, sobre pessoas, sobre relacionamentos. Então, mude, já internalize todos, todos os meios que você deseja mudar. Então, quando a gente valoriza alguma coisa na nossa vida, isso tende a se repetir. Então, a gente atrai muito aquilo que a gente valoriza. Então, se você comemora suas vitórias, seus avanços, isso vai se tornando valorizado pelo seu cérebro, pelo seu corpo, e você vai começar a atrair mais daquilo. E você vai ter mais vontade de continuar fazendo as coisas que vão te trazer muitos resultados. Não caia naquela conversa de que prosperidade é sorte. Prosperidade é um comportamento repetido com intenção. Então você precisa repetir esse comportamento e ter intenção no que você está fazendo. Não é só fazer sem saber o que você está fazendo e deixar a vida te levar. Tenha intenção nas suas atitudes, no seu comportamento, nas suas ideias, nos seus projetos. Tenha intenção, coloque de verdade aquilo como se algo já tivesse acontecendo, como se já fosse real, para que você se movimente a partir disso. Seu corpo ele começa a ir em direção àquilo que você está jogando para o universo como se já tivesse realizado. E aquela história que é o clichê que todo mundo fala,
mas que é o básico, o feijão com arroz. Começa pequeno, mas começa. Vai avançando, não espera, porque cada vez que você espera, você só adia aquilo que você já poderia estar desfrutando. E esses foram os hábitos que eu decidi mudar na minha vida, e eu espero muito que você comece a colocá-los em prática ainda hoje e já se organize para que você veja os frutos dessa nova personalidade, essa pessoa que você deseja se tornar. E para finalizar, comenta aqui embaixo o hábito que mais te chamou a atenção e o hábito que você vai colocar em prática, que eu quero saber. Não esquece de curtir esse vídeo, comentar e se inscreva no canal para me ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.